CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Falar mais, de tecnologia, porque esse monitoramento é tecnologia, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernando. Tem muita tecnologia por trás aí de transmissão de imagem, compressão de imagem, conexão via fibra ótica. Tem muita tecnologia aí nesse uso dessas câmeras para videovigilância. Muito bom, muito bom. Pois é. E já que a gente está falando de tecnologia, quais são os queridinhos dos pais, hein? Nas vésperas aí dessa data comemorativa. Exatamente. Estamos aqui há 2 dias quase, do Dia dos Pais. E aí, nessa semana, vários dispositivos eletrônicos bombaram, viu, Fernando? Aí na preferência aí dos presentes aí dos pais. Vamos começar falando do Echo Dot. É um pequeno assistente pessoal que usa da Amazon, que usa a Alexa como software de reconhecimento de voz, né? E aí dá para fazer muita coisa, né? Ouvir música, checar a previsão do tempo, fazer perguntas e pesquisas via voz também. Então a gente tem visto aí interessante uma ferramenta, um auxiliar bem interessante nessa situação. A gente tem visto preços aí da ordem de R$250, né? Para esse dispositivo. Ele pode tocar música também, tem Bluetooth para fazer sincronismo de Bluetooth com o computador ou com o celular para poder tocar música também. Então é bem legal, bem interessante aí para os pais conectados aí na internet. A outra para aqueles pais que gostam de ouvir música também, aqueles pequenos, agora ficaram moda, né, os pequenos headphones, né? Tem da Samsung, da Xiaomi, da Apple, né? Que são aqueles AirPods, né? Aqueles pequenos fones de ouvido, né? No caso da Xiaomi chama de AirDot. Sem fio. Sem fio, exatamente, né? E aí eles têm cancelamento de ruído, tem controle de voz, né? O carregamento também você põe na caixinha lá, em torno de R$160 esses headphones. Falando de headphones de Bluetooth, os pais que gostam também agora de ouvir uma música, um headphone um pouco mais confortável, maior, né? Com uma qualidade de som também boa, com bom grave. Então tem aí os headphones Bluetooth, aqueles maiores, né? Também sem fio, na ordem de R$200 mais ou menos. Tem muitos pais, né, que vão receber esses presentes aí nessa situação. A gente pode falar de carregador rápido sem fio também. O carregamento sem fio já é quase que uma unanimidade nesses aparelhos top de linha, pelo menos, né, de Samsung, da parte da Apple também. Então, ou seja, a gente vai ter esses carregadores que estão em torno de R$120. Aí tem várias marcas diferenciadas, que basicamente aquilo que você coloca o celular em cima daquele pequeno pod, né, aquele local, e ele carrega o celular sem precisar de ficar conectando fio nele. Então também é outra situação bem interessante também como presente. Então em torno de uns R$120 nesse caso. Para aqueles pais que gostam de ler, né, que gostam lá de ler livros, né, ou ler documentos, jornais, a gente tem uma coisa que também fez bastante sucesso, é o Kindle, né, que também agora tem um modelo novo que saiu, que é a prova d'água, inclusive, né. O valor é um pouco mais alto. Você Exatamente. vai ler onde? Na beira da piscina? Pode ser, né? Ou então, se alguém está querendo ler na banheira, ser deitado na banheira também, né? Pode respingar água, quem sabe, né? Isso não dá choque, não, ô Gilberto? Não, ele é todo lacrado, né? Diferente, né, nessa situação. Ele pode, inclusive, ler na praia, né? O Kindle, ele tem uma tipo de tela que não é exatamente a tela de um tablet, né? É uma tela diferente, que consome muito pouca energia e tem uma excelente qualidade de leitura, não cansa os olhos, né? Leitura de longo tempo. Então, ele, inclusive, no sol, ele facilmente, você consegue ler facilmente também, ao contrário de alguns tablets, né, para isso. Então, para quem gosta de ler, o Kindle Paperwhite aí tem na faixa de R$500 no de 8 GB e R$600 mais ou menos o de 32 GB de memória, né? Então, para os pais que gostam de ler, também é uma boa dica, né? Para aqueles pais que gostam de voar, né, gostam de fazer as brincadeiras aí, tem uma série de drones ofertados hoje no mercado, drones pequenininhos, inclusive para voar dentro de casa, né? Você brincar com um drone dentro de casa, né, bem pequenos também. E aí começa na faixa de R$400, R$350, R$400 até drones de mais de R$1.000, né? Então, dependendo aí de como o filho ou filha quer presentear seu pai, aí tem uma boa situação também para ele ficar brincando dentro de casa. Aí tem drones que já vêm com cartão de memória, né? Alguns, como eu falei, são para uso só dentro de casa, que são bem pequenos, né? Não conseguem enfrentar vento, essas coisas. E alguns são maiores para uso no ambiente externo também. Então,
faixa de 350 até mais de R$ 1.000 aí os drones, né? E por último, Fernando, aquele pai que é esportista, né, que gosta lá de fazer seu esporte, correr, fazer um ciclismo e tal. A gente tem uma série de smartwatches, né, que fazem a parte de monitoramento de frequência cardíaca, alguns agora medem até a parte de oxigenação do sangue, eletrocardiograma também, né? E aí a gente tem desde aqueles smartbands bem pequenos, na ordem de R$ 180, até smartwatches de mais de R$ 2.000. Então, também tem uma boa faixa aí de preço, de modelos e recursos para esses produtos também. Então, temos aí várias sugestões de presentes aí, de várias faixas de preço, né? De vários interesses dos papais aí que vão comemorar seu dia no domingo. E o que você gostaria de ganhar, papai? Desses aqui que você sugeriu. Desses que eu sugeri aqui? Isso. Olha só, hein? Acho que talvez um carregador rápido seja interessante, né? Um carregador interessante lá. Ou o smartwatch é legal também. É uma boa opção também. Aí, família do Gilberto, tem que ouvir depois esse comentário, hein? Lá na nossa plataforma de podcast e no site. Mas já me deram a dica aqui que já compraram, já. Já me deram a dica aqui. Já compraram? Já. Depois você conta pra gente o que foi esse que já compraram, hein? Pode, com certeza, combinado. Na quarta-feira eu conto o que foi. Combinado, tá, gente. Vocês ouvintes também podem mandar para cá quais são as sugestões que vocês gostariam, viu, que o filho ouvisse neste momento, para já pensar no presentinho do próximo final de semana, além de muito beijo, abraço, não é isso? E carinho, né? Com certeza, muito carinho, beijo, abraço, passar com a família, né? Com os filhos, a esposa e tal, né? Durante o domingo aí, que é muito bom, né? Muito bom mesmo. Temos perguntas dos nossos ouvintes. Eu tenho o Wallace. Ele me pergunta, se você poderia falar um pouquinho sobre o Galaxy M31. Então, Wallace, o aparelho é bem recente, um aparelho novo, né, da Samsung, tem um bom custo-benefício, o desempenho dele é na ordem de nota 7, né, ou seja, o desempenho em si não é muito bom, mas a tela é muito boa a câmera é muito boa também. Uma coisa que talvez faça diferença para você é que ele não tem NFC, aquele pagamento por aproximação. Então, se você quiser usar o aparelho, por exemplo, seu celular, para pagar alguma conta nessas POS, essas maquininhas de cartão que aceitam pagamento por NFC, esse aparelho não vai funcionar. Mas no resto é um bom aparelho. Acho que se você não tem necessidade exatamente do NFC, vai ficar satisfeito com ele. Ok. O Diego... ele está com uma duvidazinha, quer trocar também de smartphone. Ele pretende trocar de smartphone Samsung. Eu não sei se ele quer comprar um Samsung ou se ele quer deixar o Samsung para uma outra troca. Se eu fizer o backup do aparelho antigo e restaurar num aparelho novo, eu corro risco de levar algum vírus que porventura esteja no meu aparelho? Em caso de backup, isso ocorre ou não? Ele pergunta também se no backup vai tudo, tipo contato, foto, e-mail, aplicativo... ou só o que eu indicar que tem que ser feito? Então, Diego, minha sugestão é que os vírus normalmente eles passam através do sistema ou através dos aplicativos instalados no seu smartphone. Então, no caso do backup, né, a parte de agenda de contatos e agenda de compromissos, né, você já estão sincronizados no Gmail, provavelmente, se você usa Samsung, o Android. Então, é só você usar o mesmo e-mail do Gmail que você está no aparelho atual no aparelho novo. A agenda de contatos e compromisso já vai ser colocada novamente no aparelho novo. Em relação ao backup, a minha sugestão é que você, no caso do WhatsApp, faça o backup do próprio WhatsApp. Entra lá no WhatsApp e comande um backup manual dentro do próprio aplicativo e depois, na hora que você instalar no aplicativo novo, no smartphone novo, usando o mesmo e-mail, inclusive do Gmail, ele vai conseguir recuperar as fotos, conversas e áudios do seu WhatsApp antigo, desde que você indique que no backup também inclua essas mídias, né, novas. Em relação a fotos e documentos, a recomendação é que eu tenho que você conecte seu celular num computador, né, e copie esses documentos, fotos e vídeos para o computador. E aí depois você sobe novamente no telefone novo. Por dois motivos. Primeiro, que você vai selecionar o que você quer copiar. E segundo, você vai ter uma cópia também no seu computador de todos esses equipamentos. Caso tenha algum problema com o seu celular, com o seu smartphone novo, você tem uma cópia também disso no seu computador. Então, essa é a minha sugestão quando você vai trocar, né, de celular.
O Hernandes, ele perguntou o seguinte, é aquele do print, não é isso? Não, perdão. Ele perguntou o seguinte, ele está assistindo numa Smart TV, uma série ou um filme, a imagem está na tela cheia. De repente, ela começa a se fechar na parte de cima e de baixo, ficando uma faixa preta, assim como se estivesse diminuindo a imagem. É devido ao quê? É o formato do filme, não? Exatamente, Fernando. A televisões, as Smart TVs, elas têm como detectar se o filme está em 16:9, que é aquele formato de cinema, né, o Full HD, ou então está 4:3, que é aquele formato quadradinho da TV analógica anterior. Então, muitas televisões que quando isso está no automático, ela se ajusta exatamente ao formato do filme. Se é um filme que é 4:3, ou um filme mais antigo, que tem esse formato de cinema, que é um pouco diferente. O formato de cinema, inclusive, é um pouco mais do que 16:9, né? Ou seja, ele é mais esticado, né? O filme, antigamente, né? Os cinemas antigos. Então, pode ser que na hora que você está assistindo um filme, uma série, que tem um formato diferente do 16:9, a televisão completa, para não deformar a imagem, completa a imagem em cima e embaixo com uma barra preta. Né? Isso não é um erro, isso aí, na verdade, é só uma configuração automática da TV, né, para isso. Você pode não ter essas barras, mas aí o que vai acontecer é que vai cortar um pedaço da cena na esquerda e na direita, né? Então você tem que escolher se tem as barras ou se tem um corte na esquerda e na direita da imagem. Entendido. O Marcelo quer dar um up no notebook. Isso poderia ser feito implantando uma memória SSD? Exatamente, sim, Fernando. O Marcelo, desculpa. Se você faz um upgrade, que é basicamente você substituir o HD convencional que está no seu notebook por um HD SSD. Isso vai, com certeza, melhorar bastante a velocidade do notebook, né? E, basicamente, o que você tem que fazer é substituir, abrir, se você tem conhecimento um pouco da parte de TI, abre o notebook, substitui, né, o seu HD convencional por um SSD. É só, basicamente, você vai tirar alguns parafusos, desconectar o HD convencional e colocar o SSD. Eles normalmente têm o mesmo tamanho, o mesmo encaixe, mesma interface. E aí você vai ter que reinstalar, né, o sistema operacional novo, né, no seu notebook. E lembrando que antes de tirar o HD antigo, né, faça uma cópia de tudo que você tem nele para o HD externo, para depois você retornar isso depois que você instalar o sistema operacional novo. Mas se você fizer essa substituição, com certeza você vai ver uma grande melhoria de velocidade no notebook. O Alessandro, ele te pergunta como é que ele faz para o Facebook não ter acesso a imagens dos dispositivos móveis dele e do iCloud. É difícil, hein? Na verdade, o Facebook, quando você instala, ele pede a autorização que ele tenha acesso às suas imagens. Você pode até revogar isso, né? Mas aí, quando você for publicar alguma coisa, né, no Facebook, ele vai querer ter acesso às suas fotos para poder você fazer o upload, né, das fotos para o Facebook. Você pode, inclusive, ir lá na parte de configurações, aplicativos, localiza lá o aplicativo do Facebook, clica sobre ele e tem a questão de permissões, tem uma opção chamada permissões. Ele tem todas as permissões que o Facebook tem no seu celular. E você pode revogar, ir lá tirar todas aquelas permissões, né? E aí o Facebook não vai ter mais acesso. Mas se você for publicar alguma coisa, alguma foto no Facebook que está no seu celular, o Facebook vai pedir autorização para ter acesso às fotos que estão no seu celular mesmo. O Anderson, ele pergunta sobre câmeras. Qual é a melhor resolução para que ele possa bater uma foto e qual o melhor celular no momento? Então, os celulares hoje que têm as melhores câmeras são da Xiaomi, né? Os tops de linha da Xiaomi, dos 3 top linhas da Xiaomi estão classificados entre os 4 melhores do mundo, né, hoje. O Galaxy Note da Samsung também está muito bem, acho que é o terceiro colocado no ambiente. E o Apple, o último iPhone, está no terceiro, ou está no quarto ou quinto lugar, né, da situação. Então, esses são os melhores, né, que vocês de celulares lá. Em relação à resolução, é aquilo assim, na verdade, a quantidade de megapixels não indica a qualidade, muitas vezes, da foto. Muitas vezes você tem uma câmera de megapixels, de poucos megapixels, de uma quantidade menor de megapixels, mas tem uma qualidade melhor, porque na verdade, o que interessa é o tamanho do sensor. Então, a minha sugestão é que você consulte lá no site do DxOMark, DxOMark, né, .com, e eles é um organismo internacional de avaliação de qualidade de câmeras profissionais e também agora passaram a fazer a avaliação de câmeras de celular. E ali você pode dar uma olhada
nos mais bem ranqueados ali e ver que aparelho que tem disponível, que você tem disponibilidade de adquirir, né? E aí você vai ter uma ideia basicamente disso. Mas a minha dica é não siga, né, pelo número de megapixels. Isso normalmente não reflete a qualidade da câmera, né? Assim, na verdade, a qualidade da câmera é alguma coisa bem mais complexa do que só o número de megapixels. Entendido. A gente tem um minutinho para o repórter CBN e um destaque que você pode escolher. Vamos lá, vamos falar do destaque do Windows 10. Achei bem interessante. O Windows 10 ele pode travar se você ficar abrindo e fechando a tampa do notebook frequentemente, várias vezes. Isso está ligado a um bug, né? Principalmente quando você usa aparelhos com 4K conectados ao seu notebook. Então, quem usa o Windows 10 aí, a Microsoft está tratando de resolver esse problema, né? Mas ainda tenha cuidado, né? Quando você precisa abrir e fechar frequentemente a tampa do notebook, pode ser que ele trave nessa situação. Gilberto, muito obrigada pela sua participação aqui nesta sexta conosco. Excelente Dia dos Pais, aproveite muito sua família e a gente se encontra na quarta que vem. Obrigado, Fernanda. Um grande abraço a todos os papais aí que estão nos ouvindo aí. Um feliz Dia dos Pais para todos. E na quarta-feira estamos de volta aí com mais dicas e dúvidas sobre tecnologia. Um abraço. Bom final de semana a todos.